nesse horário de verão, verão quentinho, né? Verão quentinho, típico de Curitiba. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Você vem lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes foi escrito por Salomão. No próprio livro do Eclesiastes, ele se autodenomina o pregador. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Diz assim Eclesiastes 3, de 9 a 15: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Amém? Atenção especial ao verso 9. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que a gente poderia dizer que é o contraponto da eternidade? Que engloba tudo. Talvez o que nós chamamos de tempo cronológico. Tempo cronológico é quando a gente conta os dias, as horas, semanas, meses, anos. Isso é uma invenção humana, para poder administrar o seu dia, para poder administrar a sua agenda, para poder se organizar. E essa marcação humana, ela é uma particularidade, essa marcação humana de 24 horas, 1 hora com 60 minutos, é uma particularidade aqui do nosso planeta Terra, que está relacionado ao tempo de rotação e translação do planeta. Vocês se lembram do que é isso? Não, a turma aqui de vestibular vai saber fácil, né? Rotação é o planeta girando em torno do seu próprio eixo. Isso dá o dia e a noite. E a translação é ele fazendo isso e ainda virando em torno do Sol, que dá o ano inteiro. Então, isso desse dia com 24 horas é uma característica nossa aqui. Isso é uma invenção humana da nossa realidade. Se você pegar esse padrão de hora de 6 minutos e levar isso para Júpiter, um dia em Júpiter tem 9 horas e 56 minutos. Em Saturno, um dia tem 10 horas e 39 minutos. Em Mercúrio, um dia, conforme o padrão da Terra, teria 58 dias, 15 horas e 30 minutos. Um único dia lá em Júpiter, usando o nosso padrão de medida. Já em Vênus teria 116 dias e 18 horas. Tempo, hein? Tempo. Com Deus não é assim. O tempo de Deus não é o tempo dos homens.
Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você fique um pouco assustado, está de choque, né? Você leve um susto. Deus não usa esse tempo cronológico. Deus, na verdade, está pouco se lixando para isso. Porque Deus não é terráqueo. Deus é um ET. É. Se você considerar que ET é um extraterrestre. Deus não nasceu na Terra, viu, gente? Só para avisar. Deus criou a Terra. Deus se move na eternidade. Você consegue entender isso? Deus não está preso ao padrão cronológico da Terra. O sentido de onisciência e onipresença de Deus está relacionado à eternidade. Deus está em todo lugar, ao tempo todo. Deus está presente em todo lugar. Por quê? Porque Ele se move na eternidade. Para Deus, o início dos tempos e o fim dos tempos é um instante sequencial e muito próximo. Deus está comigo hoje aqui e está comigo no meu nascimento, ao mesmo tempo. Meio louco, né? Uma coisa assim, meio viajou na maionese. Mas isso é Deus, tá? Isso é o sentido de onipresença. Deus está presente sempre. Então esse tempo de cronologia de tempo, ano passado, mês passado, semana passada, isso é meu, isso é nosso, aqui desse planeta, para a gente organizar, inclusive para a gente lembrar, ter lembrança de história, ter um livro de história escrito. E como Deus está em todo lugar, o tempo todo, Ele vê tudo. É testemunha ocular de tudo que acontece. E mais do que ver você fazendo ou eu fazendo alguma coisa, Deus lê o meu coração. Esse é o sentido de onisciência. Deus está presente todo o tempo, em todo lugar, vê e conhece e sabe tudo. Por quê? Deus age na eternidade. Não no tempo cronológico que eu e você conhecemos e usamos para organizar nossa agenda. Mês que vem tem, o pastor falou do aluguel, mês que vem tem pagamento do aluguel, são 30 dias o prazo. Nós temos aí um tempo cronológico, mas isso é humano. Deus age na eternidade. E esta eternidade que não conhece tempo nem espaço, a Bíblia diz que pôs isso no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que muitas vezes você se pega pensando em determinado assunto e começa a matutar, né? Como diz o caboclo lá no anterior, você está matutando naquele assunto e fica pensando, e quando você vê, passou 1, 2, 3 horas. A tua mente muitas vezes não conhece esse padrão. Apesar que a gente tem capacidade de se autocondicionar, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Meu despertador toca às 6h15. Eu acordo, espero um pouquinho, desperta e eu desligo e levanto. Você se condiciona. Você começa, às vezes acorda em determinado horário e fica pensando no assunto, porque está preocupado com alguma coisa, e você não vê o tempo passar. Isso é uma faísquinha da eternidade que está na sua mente, no seu coração, no seu interior. O pensamento não conhece essa cronologia do tempo. O pensamento, de certa forma, trabalha também na eternidade. Meu objetivo é abordar esse tema considerando 3 aspectos. E o primeiro, nós vamos dizer como e por que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você consegue imaginar isso? Por que Deus fez isso? E como que Ele fez isso? Gênesis capítulo 1, versículo 27, falando da criação, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguma versão diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, vale lembrar que Deus não tem um aspecto físico, pelo menos não até Jesus, né? Mas Deus Pai não tem um aspecto físico. Deus é ainda mais Espírito.
Quem está fazendo a classe de catecúmenos ouviu falar sobre Confissão de Fé de Westminster e Catecismo Maior. A pergunta 7 do Catecismo diz assim: o que Deus é? Deus é Espírito em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça, longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Semelhante não é igual. Semelhante não é igual. Somos feitos à imagem e semelhança. Alguns dizem que eu não tenho como negar que os meus filhos são meus filhos, que somos parecidos, somos semelhantes, mas não somos iguais. Semelhante não é igual. E eu tenho que ter isso na minha mente de forma muito clara. Deus é imortal e eterno, dotou o homem de alma vivente, racional, imortal. Somos semelhantes a Deus, não iguais. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez uma escultura, deve ter ficado linda, Deus, né? O padrão de beleza está ali. A Bíblia MacArthur tem o seguinte comentário: feito de barro, o valor do homem não está nos componentes físicos que formam seu corpo, mas na qualidade de vida que forma a sua alma. Quando Deus soprou fôlego de vida, Deus, de certa forma, compartilhou com a humanidade uma parcela do seu fôlego de vida. Deus é a fonte de vida. Quando Deus soprou nas narinas daquela estátua, daquela escultura, daquele trabalho de arte, Ele compartilhou com a humanidade fôlego de vida. Jó 33,4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. É assim que Deus pôs a eternidade no meu e no teu coração. É assim que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Interessante que ao lermos o relato da criação, nos primeiros capítulos de Gênesis, você não vai ver Deus fazendo isso com nenhuma outra criatura, com nenhum outro item da criação. O único objeto que Deus criou e que Ele compartilhou alguma coisa dele foi o homem. Foi o fôlego de Deus, fonte de vida, que trouxe vida ao homem. Deus pôs a eternidade. Mas por que Deus fez isso? Só conosco. Por que será? Ainda voltando ao catecismo, a primeira pergunta diz assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta que o catecismo do Westminster nos diz é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Deus soprou fôlego de vida, compartilhou parte, uma minúscula parte da eternidade que Ele tinha no homem, porque Ele quer o homem consigo na eternidade. Deus quer você com Ele na eternidade. Foi por isso. Amém. Amém? Gênesis 1:28 vem uma bênção: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Deus criou o seu representante para domínio. Isso é representação. Ele deu fôlego de vida, deu uma parte de si para o homem, para representar legitimamente Deus. Mas domínio não quer dizer destruição, não quer dizer responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a criação. Sujeitar-a, fazer a terra se sujeitar a você, é também respeitá-la, é cuidar dela.
Nós temos muitas vezes que cuidar disso. Deus deu um senso de infinito e eterno no coração do homem e vinculou um papel de responsabilidade na criação. O problema é que depois disso teve a queda. E isso ficou ofuscado, ficou esquisito, ficou sem ser entendido. Eu fiz uma cirurgia de vista há muito tempo atrás e deixei de usar óculos. Mas eu estou vendo que a cirurgia já está vencendo, né? Não sei porquê, mas... E tem uma perda auditiva nesse ouvido. Isso é de família, herança da família. A queda é mais ou menos assim: você está míope com 10 graus e perdeu a audição dos 2 ouvidos, aí uns 70%. Aí Deus fala com você e mostra, você enxerga tudo torto, tudo esquisito e não escuta direito o que está falando. De certa forma isso é o pecado. Você não consegue, sem o toque do Espírito Santo, você não consegue enxergar e nem entender. Então isso que Deus fez fica esquisito. Deus colocou a eternidade no coração do homem porque Deus quer o homem consigo. O segundo ponto é que isso cria um paradoxo. Nós temos a eternidade no nosso coração. No entanto, o nosso tempo de vida é limitado. O ser humano tem um tempo de vida limitado. Se você sentar e começar a pensar, você viaja no pensamento, você constrói um universo inteiro, às vezes em uma tarde pensando, você viaja e pensa um monte de coisa, e pensa em adolescente, às vezes pensa em ser astronauta, depois quer ser médico, e quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque tem a eternidade dentro de si. Só que o tempo nosso é limitado. Deus age na eternidade. Para Deus não há tempo cronológico. Para nós, infelizmente, há. Salmo 94 diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. 2 Pedro 3,8 diz: não deveis esquecer, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O grande paradoxo e conflito do homem é que, tendo sentido a eternidade no coração, sua mente, ele é limitado, frágil e finito. Salmo ainda no Salmo 90, 10 diz assim: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, 80, 90. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Hoje, com o avanço da medicina, a pessoa vive até mais, alguns chegando a 95, 100 anos. Mas você já não tem mais aquele vigor, não tem mais aquele vigor. A mente fala assim: dá um passo mais rápido, meu corpo reage. Porque já não tem vigor mais. É o que a Bíblia diz, é canseiro e enfado. O problema é que esse conflito, esse paradoxo, nos faz querer fazer tudo o tempo todo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e nos preocuparmos com muitas coisas ao mesmo tempo, até mais do que o nosso físico suporta. A gente às vezes quer fazer tanta coisa, chega no fim e diz: estou com a coluna doendo, o pé está doendo, estou cansado. E cansa muitas vezes não só o corpo físico, cansa a mente também. Existem alguns estudos que dizem o seguinte: há cerca de 25 anos, uma criança, um adolescente, pré-adolescente, 13, 14 anos, se concentrava nos estudos por até 20 minutos. Aí a mente dava aquela devagada, tá? E depois voltava a se concentrar. Hoje, 5 minutos no pó da goiaba. 3 minutos é mais ou menos a média. Por quê? Celular, tablet, computador, é uma coisa, é Facebook. Eu às vezes, eu via a Suzana, o Lucas, o Arthur, chegar no computador assim, tinha 20 coisas abertas ao mesmo tempo. Minha cabeça não acompanha tudo isso, Até 2, 3 vai. Mas
Se forem relacionadas, né? Se forem assuntos diferentes, aí já começa a travar as catracas. Mas a geração de hoje, até 5 anos atrás, tem assim muitas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar. Isso é possível, capacidade da mente, mas porque nós temos um sentido de eternidade, de infinito no nosso coração. Queremos fazer tudo, o tempo todo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O problema é que nós temos limitações. Temos limitação física, somos lentos, a gente caminha. Se tiver um carro, vai um pouco mais rápido. Aí, dependendo do horário, você pega congestionamento, aí não vai rápido, coisa nenhuma. Aí parece que a pé seria mais rápido, né? Nós temos limitação de conhecimento, nós não sabemos tudo. A gente tem que admitir, às vezes, para o pai chega a idade do filho na adolescência, é difícil admitir que o pai não sabe tudo, né? Mas isso acontece. E principalmente nós temos limitações emocionais. Nós pomos as expectativas em pessoas. Como nós não sabemos tudo e como nós temos limitações, nós pomos expectativas em pessoas. Nós pomos expectativa numa outra pessoa. O problema é que essa outra pessoa tem as suas próprias expectativas, suas próprias prioridades, seus próprios desejos, que nos causa frustração, desânimo, estafa e até depressão. Há uns anos atrás, 10 anos atrás, não, um pouquinho menos, eu fiz um trabalho de consultoria para uma empresa e me dediquei bastante. Ganhei um pouco de dinheiro, mas tinha muitos negócios. E eu fui para Brasília, fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, mesmo trabalhando no banco, consegui ajeitar um horário e me empenhei bastante, porque tinha negócios bons, interessantes, que eu estava gostando. E eu pus muita expectativa naquilo. E na hora da coisa deslanchar, me passaram um rasteiro. E eu fiquei deprimido, eu fiquei chateado, eu fiquei nervoso, eu fiquei irritado, ao ponto de ganhar um problema de pressão. Isso é reação do emocional no físico. Isso é a reação do emocional no físico. Nós colocamos expectativa em pessoas, mas as pessoas têm as suas próprias expectativas, seus próprios desejos. E a Bíblia tem Como é que a gente faz para enfrentar esse paradoxo? Entre a eternidade que há no seu coração, que há no meu coração, as minhas limitações. O autor de Eclesiastes, Salomão, o rei Salomão, ele diz que ele se propôs a estudar todas as coisas. Se você começa a ler o Eclesiastes, é um livro curto, dá para ler rapidinho, ele diz que ele se propôs. Aí no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: apliquei o coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Aí no 1, 17, 18, ele fala assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, porque você gasta tempo com isso e não vive, e perde tempo de estar com a família, de estar com outras pessoas. E Deus nos chama para sermos relacionais. Lembra da pregação de mais ou menos ao mês do pastor? Quando falava da antiga aliança e da nova aliança, qual que é a diferença? É o relacionamento. Relacionamento fraco, regra forte, leis, regras. Jesus vem e restabelece um relacionamento forte. A regra cai por terra, porque o que vale é o relacionamento. Deus, ao longo da história, algumas vezes separa em período da graça e período da lei. Eu quero te avisar o seguinte: a graça sempre esteve presente. Deus tentando buscar o ser humano, sempre esteve presente. Nós, seres humanos limitados, é que não entendemos direito a coisa. Precisou ouvir Jesus em pessoa para falar: ô, acorda aí, caboclo, presta atenção.
há muito enfado. Tentar saber de tudo, o tempo todo, tudo quanto acontece. E olha que naquela época não tinha internet e pouca coisa acontecia, né? Mas buscar conhecer tudo pode trazer dor. Pensar demais, agir demais, esperar demais, ter expectativas demasiadamente grandes, gera dor, gera frustração, gera tristeza. Lembre-se, somos semelhantes a Deus, mas não iguais. Eclesiastes 8:17, Salomão ainda vem trabalhando isso. Aí ele chega a uma das suas conclusões, é o seguinte: então completei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que Deus faz debaixo do sol. Não dá para entender o que Deus fez, não dá para entender o que Deus está fazendo. Você é limitado, eu sou limitado. As buscas terrenas são inúteis quando consideramos como o bem supremo da vida. As buscas humanas, isso jamais foi planejado por Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto. Gálatas 5:23 nos dá uma fórmula mágica para viver isso. Uma forma magnífica que pode ajudar a enfrentar esse paradoxo que nós sentimos. 5:23 ele vem falar sobre, vem vindo falando do 5:20, né? Sobre os frutos do Espírito Santo. E no 5:23 ele vem falar sobre domínio próprio. Eu quero dizer para você o seguinte: domínio próprio não é só sobre a ira, tá? Não vou segurar para não me irar, para ficar nervoso. Para você também ter domínio próprio sobre suas emoções, suas expectativas. Agora, se estiver difícil de entender, tem uma moçada mais nova aqui, a gente explica, fala num português mais claro, né? Pô, meu, segura a tua onda, cara. Não dá para fazer tudo que você quer no tempo que você quer. Segura a onda aí, bicho. Deu para entender? Ficou mais claro? Beleza. Eu vou tentando, tá, gente? Comunicar, né? Comunicação é isso. Domínio próprio é domínio próprio em todas as áreas. É você tentar dominar a sua ansiedade, a sua expectativa, também a sua raiva, a sua ira. A gente sempre lembra do domínio próprio sobre a ira, né? Mas dominar as expectativas também. Isso não quer dizer falta de fé. Ah, Senhor, eu estou orando para acontecer tal coisa porque eu quero aquele emprego. Segura a tua onda, vai devagar, segura a ansiedade. Ainda no Eclesiastes 3:11, vamos ver a segunda parte, diz o seguinte: tudo a Deus fez formoso no seu devido tempo, porém pôs eternidade no coração, também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você não sabe o que vai acontecer. O homem não é Deus, é semelhante e imortal porque tem um fôlego de vida de Deus, mas é limitado. Aí você tem que entender o que o autor de Eclesiastes está dizendo. E aí ele vai lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Lembra o que está escrito lá? Vamos ler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, de afastar, de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isso quer dizer que se eu e você não entendermos isso, que você precisa ter domínio próprio,
que você é semelhante a Deus, mas você não é igual a Deus. Você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, no tempo que você quer. As coisas não acontecem assim. A gente vai se arrebentar. Se você não entender que tudo tem o tempo, que às vezes você fala com uma pessoa e você tem que esperar ela processar aquilo que você falou, ela tem que pensar um pouco naquilo para depois ela concordar contigo. Porque o processo educacional é isso, de aprendizado é isso. Você fala uma, duas, três vezes, aí a pessoa tem que pensar naquilo, ela tem que na sua mente construir aquela estrutura para ela entender exatamente, para depois ela poder dizer se concorda ou não. A não ser que você seja um patrão e seja um empregado. Faça e faz. Como o centurião falou para Jesus, quando ele foi chamar Jesus, porque tinha um servo doente. Ele falou: Senhor, eu sou sujeito de autoridade, se eu mandar ele vai, se eu mandar vir ele vem. Eu sei como é que é isso. Mas se você está num relacionamento, eu já trabalhei com vendas, às vezes você tinha que visitar um cliente 3 vezes, sabia que o cliente precisava da peça, mas você tinha que ir, falar, explicar, aí voltar uma segunda vez, falar com ele, falar com o técnico da área dele, aí voltar uma terceira vez para poder tirar o pedido da venda. Posso dar uma canseira, rapaz, isso? Mas existe um processo, um procedimento, existe um processo para seguir. E se a gente não entende isso, a gente se arrebenta, porque a gente é limitado. E aí começa a criar expectativa, e você começa a ficar ansioso, e aí a tua pressão sobe, e aí você passa mal. Nós temos eternidade no nosso coração. Deus nos colocou uma parcela dessa eternidade. Mas eu tenho que saber que isso está distorcido no meu entendimento por conta da queda. Então eu preciso do domínio próprio para poder administrar isso. Porque a minha ansiedade, a minha vontade é querer fazer tudo no tempo que eu quero. Mas eu sou limitado, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas falhas. Eu não conheço, como diz aqui no versículo 11, as obras que Deus fez do começo até o fim. Deus sabe todas as coisas. Lembra da onisciência? Está presente em tudo. E esperar na Bíblia, quando a Bíblia fala em esperar, ela fala em ter esperança. Quando a Bíblia fala esperou, quer dizer teve esperança. Isso quer dizer ter fé. Mas esperar também não é sentar ali de boca aberta, né? Esperar cair do céu o alimento ali que vai te trazer. Não, ter esperança é continuar agindo, é continuar trabalhando, esperando o tempo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, o tempo certo para as coisas. Entender que outras pessoas precisam de tempo para processar aquilo. Porque nós vivemos em comunidade, ninguém vive sozinho. Nós nos relacionamos no trabalho, na família, no estudo. É preciso entender isso. E aqui nós já vamos caminhar para a nossa conclusão. Temos o sentido de infinito e de eternidade no nosso coração. Herança do sopro de Deus. Mas não sabemos viver segundo esse padrão. Nós temos dificuldades para administrar isso. Não podemos tentar trabalhar como Deus. Apesar de nós sermos semelhantes, você não consegue trabalhar igual a Deus, gente. Cara, presta atenção. Esse sopro que Deus deu para mim, para você, que tem um sentido de eternidade, não é para aqui, não é para esse mundo. É para quando a gente chegar na glória. Lembra do fim principal do homem? Gozar e glorificar ao Senhor eternamente? É para a glória. Então você tem o domínio próprio e administra isso, a tua ansiedade, os teus desejos. Espera, mas espera com esperança, sabendo que Deus está agindo, que Deus está presente todo o tempo todo e sabendo de tudo. Deus pôs a eternidade no coração do homem e tem um plano de nos ter assolado na eternidade. No entanto, se quisermos viver neste mundo segundo o sentido de infinito e de eternidade que dá dentro de nós,
Temos que aprender algumas coisinhas. Vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, primeiro evangelho, Novo Testamento. Vamos fazer uma leiturinha rápida. 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro, um côvado ao curso da sua vida? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, em toda a sua fortuna, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, as pessoas que não têm fé, que não conhecem a Deus, que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com dias de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Não andeis ansioso. Aqui fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que é a justiça de Deus? Você se lembra o que é a justiça de Deus? Cristo falou: Senhor, está aqui, cumpri toda a lei. No entanto, vou pagar a dívida do Cláudio. Eu assumo a dívida do Cláudio, e pode fazer a tua justiça, que é condenar ele, em mim. Pode fazer a tua justiça, que é condenar o João, o Pedro, a Maria, o Sebastião, a Sebastiana, em mim. Isso é a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus, que deveria se vir em mim, e foi em Cristo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Tá, mas não é para andar ansioso. Como é que vai ser então? Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo te irá bem, do suor de suas mãos comerá. Salmo 128 vem falar disso. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Amém? Do suor de suas mãos, trabalho de suas mãos comerá. Mas é importante trabalhar? É importante trabalhar. Nós precisamos ter essa satisfação. Eu trabalhei, eu conquistei, eu construí. Deus construiu, Deus trabalhou. Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se você ler em Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem e pôs ele no jardim do Éden para lavrar e cuidar do jardim. O trabalho é coisa de Deus, é bênção de Deus. Eclesiastes 2, 24 e 25 diz: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Salmo 127, 1 a 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Seus amados, ele dá enquanto dorme. O teu trabalho vai dar fruto, porque Deus está abençoando o teu trabalho. Não é você levantar de madrugada que vai resolver. Não é você perder horas pensando e se preocupando que vai resolver. É a bênção de Deus na sua vida que vai resolver. O teu trabalho vai ser abençoado. Ele vai multiplicar muito. Vai multiplicar muito.
Eclesiastes 9, 7 a 10, o pregador vem falando, ele vem estudando, já está terminando o livro. Aí ele diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Contudo, tudo quanto vier às tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças. O Novo Testamento vem dizer: tudo que vier às tuas mãos, fazem como fazendo para Deus. Honra o Senhor com o trabalho que Ele está te dando. Amém? Agradeça a Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem, porque tem um plano para tê-lo, para nos ter com Ele na eternidade. Ah, mas é difícil, é complicado, estou passando por um momento difícil. Versículo 15, Eclesiastes 3:15. O que já foi e o que há de ser, também já foi. O que é, já foi, e o que há de ser, já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Nossa, eu passei por dificuldades, eu tive ansiedade, eu me decepcionei com pessoas, porque eu pus expectativas em pessoas. Busque o Senhor. Pessoas vieram aqui pedir perdão. Busque o Senhor, peça perdão. Senhor, me ensina isso. Deus, eu não entendi, mas me ensina, fala comigo. É isso então? Tenho que descansar? Não andeis ansiosos, está lá em Mateus 6. Então me ensina a não ser ansioso, porque eu sou ansioso, eu estou preocupado, eu quero fazer as coisas. Me dá tranquilidade, me dá paz, me ensina a descansar no Senhor, como diz a Bíblia. Lembre-se, nós estamos num período de relacionamento forte. O pastor pregou isso um mês atrás. Regra fraca, relacionamento forte. Você busca a Deus, Ele responde. Jesus foi, mas mandou para nós o Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. O que você tem que fazer é se dispor. Esteja disposto. Se disponha. Simples assim. Simples assim. Meu querido, você tem eternidade no seu coração. No entanto, você tem que buscar o domínio próprio para tentar dominar a tua ansiedade, as tuas expectativas, os teus sonhos, inclusive. Tem gente que sonha demais, né? Que viaja na maneira, começa a fazer um plano e vai longe, fica elucubrando aquilo e vai, e aí a realidade está correndo do lado. Calma. Não queira viver esse mundo segundo esse sentido de eternidade e de infinito. Não queira viver esse mundo com a cabeça nas nuvens. Você não irá suportar. Esse sentido de eternidade vai se concretizar plenamente quando estivermos diante do Senhor. E aí nós vamos poder estar com Ele a eternidade. Estaremos com Ele na eternidade. Amém? Deus abençoe, meu querido.